E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito tão intrigante, né? Porém muito grande. E para ficar melhor a nossa compreensão, eu dividi em etapas. E nessa aula nós vamos ver a primeira etapa, que vai ser o contexto, né? Os eventos que levaram ao início do conflito, né? Que deram contexto para isso. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela foi disputada entre 1939 e 1945 e ela atingiu todos os continentes do mundo. Tiveram batalhas em territórios em todos os continentes. Na América, nós tivemos no Havaí, onde o Japão atacou, a base americana no Havaí. Você vai ter na África, no norte da África, a Ásia e Oceania. O Japão vai atacar países na Ásia e na Oceania, e a Europa, onde foi o maior teatro da guerra, onde as maiores batalhas foram disputadas. Muitos historiadores, teóricos, eles afirmam que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma continuação da primeira. E eu concordo com eles, porque muitos dos motivos que levam à eclosão da Segunda Guerra vão estar relacionados diretamente com a primeira. E para a gente compreender isso, nós vamos voltar lá para ver como que a Primeira Guerra Mundial influenciou tanto a Segunda. Beleza? Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial, ela acontece entre 1914 e 1918. Tinham duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era formada por França, Inglaterra e Rússia. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria e Itália. O que acontece? Por que a guerra começa? Nós tivemos, antes do conflito, disputas imperialistas entre quatro grandes nações, encabeçadas por quatro grandes nações, onde você tinha uma disputa comercial entre Inglaterra e Alemanha. Lembrando que a Inglaterra ela era a pioneira na Revolução Industrial, mas a partir de 1900 a Alemanha passa a Inglaterra, sendo potência hegemônica, E por causa disso existiu uma rixa entre ingleses e alemães. A França ela tinha um problema com a Alemanha, porque aconteceu uma guerra anos antes da primeira, que foi a Guerra Franco-Prussiana, vencida pelos alemães, onde os alemães tomaram duas regiões da França, Alsácia e Lorena, e por causa disso os franceses criaram o que a gente chama de revanchismo francês. E com a União Soviética, há disputas por territórios que eram legitimadas por eles devido à etnia, onde tinha etnia eslava, segundo os russos, deveriam ficar com eles. E aí eles aplicavam a teoria do pan-eslavismo. Todo mundo que era de descendência eslava deveria ficar com a Rússia. E do outro lado, você tinha a Alemanha, que aplicava a teoria do pan-germanismo. Todo mundo que tinha a origem germana deveria ficar com a Alemanha. E quando essas duas teorias, pan-germanismo e pan-eslavismo, se esbarravam em outros países que tinham etnias tanto germanas quanto eslavas, existia um conflito. Então vocês estão percebendo que a Alemanha ela tinha conflito com todos os integrantes da Entente. E a guerra começa. Vocês também estão lembrados que a guerra começa com a morte do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, que foi morto por um separatista sérvio, e por causa disso a Áustria declara guerra, e aí começa a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que não foi a Alemanha.
Quando acaba a guerra, e a gente sabe que a guerra acaba em 1918, muito pela ação dos Estados Unidos, que os Estados Unidos entram em 1917 com tropas novas, equipamentos, né? E eles viram a guerra e ganham a guerra. A guerra está acabada, né? E os Estados Unidos eles vão propor para a Europa, não só para a Europa, mas para o mundo, uma Liga das Nações, que era uma entidade que deveria evitar novos conflitos através da questão política, da diplomacia. E o presidente norte-americano também propôs 14 pontos, né, para um acordo, e que tinham como base não existir perdedores e ganhadores. Mas, devido aos conflitos anteriores que a Alemanha tinha com França, Inglaterra e Rússia, França e Inglaterra não aceitam os 14 pontos de Wilson, né, presidente norte-americano, e impõem aos alemães o Tratado de Versalhes. E devido a essa imposição, esse tratado ele foi muito duro, ele causou grandes danos econômicos, militares à Alemanha. Os alemães vão criar o revanchismo alemão, o ódio, né, dos ganhadores da Primeira Guerra, principalmente franceses e ingleses. E esse ódio vai ser um terreno fértil para ser trabalhado por correntes políticas e políticos, né, fazendo o contexto necessário para a ascensão do nazismo e o início da Segunda Guerra. Outro evento muito importante para a Segunda Guerra foi, né, a Revolução Russa. Mas como, Aurélio? Você está doido? Revolução Russa, o que tem a ver com a Segunda Guerra? Simples. A Revolução Russa, ela vai implantar o que a gente chama de comunismo e transforma a Rússia em União Soviética. E, se vocês estão lembrados, o comunismo tem como base, né, o comunismo criado por Karl Marx, o fim da propriedade privada. O fim da propriedade privada e o Estado como um intermediador, né, para dividir igualmente com a população as propriedades, a questão econômica. E se ela acaba com a propriedade privada, as elites europeias, né, elas vão ficar morrendo de medo, porque elas tinham muitos bens. E se o país dela adotasse a questão do comunismo, eles perderiam tudo. Então essas elites vão ficar atemorizadas e vão começar a incentivar políticos e correntes políticas anticomunistas, para que eles possam subir ao poder e evitar que o comunismo entre no seu país. Então, tá vendo aí? Dois eventos que, teoricamente, se vocês olharem agora, eles estão isolados, né? Você tem o Tratado de Versalhes, com o revanchismo alemão, e a Revolução Russa, com a implantação do comunismo e da União Soviética. Mas aí vai acontecer um outro evento, um pouquinho mais para frente, chamado de crise de 1929, que vai ser uma crise de superprodução, que é gerada muito em partes pela Primeira Guerra. Por quê? Acaba a Primeira Guerra, os Estados Unidos já era uma potência hegemônica industrial antes da Primeira Guerra, e ele fica sozinho no mundo, né, principalmente na produção de bens de consumo duráveis e não duráveis, e ele vai começar a vender muito, né? Além dele vender muito, ele vai emprestar dinheiro para os países europeus para se recuperarem, para fazerem uma reconstrução. E eles emprestavam dinheiro e vendiam produtos. Junto com o produto, eles também vendiam um modo de vida americano, que era a questão do consumismo. E de 1918 até 1929, eles estavam vendendo muito, produzindo, vendendo, produzindo, vendendo, produzindo, vendendo, e não dando importância à recuperação, nesse período, à recuperação da indústria europeia. Quando chega em 1929, vai ter muito produto, porque os europeus vão já começar a produzir e os americanos cada vez mais aumentando, vai sobrar produto. Quando sobra produto, a gente sabe, quando tem mais produto do que gente para comprar, o que acontece com o valor dele? Diminui. Aí as indústrias vão levar muito prejuízo, vão declarar falência e a crise é generalizada. Essa crise vai ampliar o medo do comunismo. Então olha lá, aquele evento lá na Primeira Guerra que colocou o comunismo e transformou a União Soviética
a Rússia e a União Soviética, com a crise de 29, ela vai vai ampliar a questão do medo do comunismo, não só para a questão da Europa, mas para o resto do mundo. As pessoas vão ficar atemorizadas com a possibilidade do país dela virar comunista. Por que isso? Na época, as pessoas e os teóricos falavam que a crise de 29 colocaria fim ao capitalismo. E a outra opção que existia na época era o comunismo. Então, eles falaram, não, peraí, se isso acontecer, eu estou encrencado, eu vou perder tudo. E aí eles começaram a investir maciçamente em políticos, né, que eram opositores ao comunismo, para eles subirem ao poder e evitarem isso. E no caso da Alemanha, o político que foi premiado com esse investimento da elite foi o Hitler, que implantou um regime totalitário na Alemanha. No caso da Itália também aconteceu com Mussolini. E graças a isso, os regimes totalitários acontecem na Europa e no mundo todo, né? Na Europa nós tivemos 4 grandes regimes totalitários. Os 2 principais, o fascismo italiano e o nazismo alemão. Nós também tivemos regimes totalitários na Espanha com Franco e em Portugal com Salazar. No caso do Brasil, nós tivemos a questão do regime fascista com Vargas. Vargas ele era fascista e amante do nazismo. Muita atenção aqui, vamos fazer um parênteses. Era amante do nazismo, mas ele não era nazista, ele era fascista. Tomem cuidado para vocês não errarem isso, legal? Fecha parênteses. O que acontece? Regimes totalitários, como a gente já estudou, né? Eles são regimes de extrema direita, são regimes que, de certa maneira, combatem o comunismo. Eles vão ser totalitários, autoritários, vão implantar a censura, né? E no caso da Alemanha, esse regime vai ser essencial para o início da Segunda Guerra. E eu quero dar um foco na Alemanha para que a gente possa acabar essa costura desses eventos. Vamos voltar um pouquinho, né? Em 1919, quando o Hitler volta, acabou a guerra, ele volta, né? Ele era um cabo. Vamos lembrar que o Hitler lutou a Segunda Guerra Mundial. Perdão, a Segunda Guerra não, a Primeira Guerra Mundial. E ele sai da Primeira Guerra Mundial como cabo. Ele vai trabalhar no exército, basicamente como um espião, para investigar essas correntes políticas que começaram a brotar na Alemanha. E uma delas que ele vai investigar é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, que mais tarde ele se filia. E devido a todo esse terreno fértil de teorias, né, de medos, né, na Alemanha, o Hitler vai ganhar espaço, ele vai ser financiado pela elite e em 1923 ele vai tentar dar um golpe militar, que vai ser em Munique, né? Só que esse golpe dá errado e ele é preso. Quando ele é preso, o Hitler ele escreve um livro, o Mein Kampf. Nesse livro ele tem duas teorias que são muito importantes para a Segunda Guerra e para o nazismo, né? Essas teorias até fazem a distinção do fascismo para o nazismo, porque na verdade é tudo sistemas fascistas. Só que a diferença do fascismo italiano para o fascismo alemão, que o alemão tem o antissemitismo e a teoria do espaço vital, que foram criados por Hitler nesse livro, né, na prisão. O que o Hitler falava? Que eles não deveriam aceitar essa mistura de raças e deveriam ter uma raça pura, e que isso é o antissemitismo. E na teoria do espaço vital era necessário que a Alemanha recuperasse todos os territórios que foram tomados pelo Tratado de Versalhes, para que eles pudessem voltar a crescer. E se fosse necessário invadir mais alguns territórios, isso era válido por tudo que os alemães sofreram com o Tratado de Versalhes. E aí, quando ele sai da prisão, o Hitler vai perceber que ele não conseguiria subir ao poder pela via armada. E aí ele muda toda a trajetória do Partido Nazista, né? Ele vai começar a tentar conseguir o poder pela via política. E aí, na primeira eleição depois que ele sai, ele vai ter 3 cadeiras no parlamento, né, no parlamento alemão.
Na outra eleição, ele vai conseguir mais ou menos um terço. E na outra eleição, na terceira eleição, ele consegue 205 cadeiras, sendo o maior partido dentro da Alemanha. E devido a isso, o presidente alemão, ele não tem outra saída a não se declarar o Hitler como chanceler em 1932, né? E nesse mesmo ano acontece um incidente que muitos falam que foi até o próprio Hitler que mandou colocar fogo, né, no parlamento. O parlamento é incendiado e, graças a isso, o Hitler vai aprovar a lei de autorização que dava a ele, o presidente, plenos poderes na Alemanha. Ele era basicamente, ele e o presidente, ditadores. Essa lei começa em 1932 e em 1933 o presidente morre, presidente alemão. Então o Hitler, já graças a essa lei de autorização, não precisava convocar novas eleições, ele se torna presidente. Ele vai acumular os dois cargos. E nesse momento, né, ele vai levar a Alemanha para a guerra. Então tá vendo que aqueles eventos, a Revolução Russa e o Tratado de Versalhes, vão fazer com que os alemães apoiem o Hitler. E principalmente depois de 1929, que essa crise de 29 vai agravar a situação econômica da Alemanha. E aí, graças a esse solo fértil, né, o Hitler sobe ao poder. E em 33, como ele acumula a questão do presidente e do primeiro-ministro, o chanceler, né, ele leva a Alemanha para a guerra. Então, aquele ódio, ele vai começar a botar para fora esse ódio. Ele já verbalizava isso nos seus discursos, né? Mas ele vai começar a colocar em prática isso a partir de 33. E ele leva a Alemanha de 33 até 39, né, para a guerra. Como que ele leva a Alemanha para a guerra? Botando em prática a teoria imperialista do espaço vital. O que o Hitler faz? Vamos lembrar, gente, que um dos itens do Tratado de Versalhes falava que a divisa com a França e a Alemanha, né, uma parte dessa divisa não poderia ter exército, ela deveria ser desmilitarizada. E o Hitler, logo quando ele assume, em 33, a primeira coisa que ele faz é invadir isso. Ele já põe um exército e meio que não estava nem aí para o Tratado de Versalhes. Aí você me pergunta, poxa, e aí? E os países ganhadores, Inglaterra e França, não fazem nada? Não. Como não? Simples. França e Inglaterra, elas estavam tão preocupadas em recuperar a economia delas devido aos eventos da crise de 29 e da Primeira Guerra, que eles vão meio que fazer vistas grossas com o Hitler. Falam, olha, eu vou fingindo que eu não estou vendo para não te punir, né? E porque se eu tivesse que punir a Alemanha, os franceses e ingleses tivessem que punir, eles teriam que declarar guerra. E uma nova guerra traria novos custos, que dariam novos prejuízos para a Europa, e eles poderiam até perder algumas posses, alguns direitos que eles conseguiram com o Tratado de Versalhes. Então eles vão adotar uma política para deter o Hitler, chamada política do apaziguamento. Tem até uma charge muito engraçada, né, que o Hitler está sentado com donzelas e aí chega um inglês, pergunta para ele, fala, e aí, qual é as suas intenções com as minhas sobrinhas? Aí ele fala, as piores possíveis, né? E ele fala, olha, o que eu quero é ser não um cavaleiro, um cafajeste com as suas sobrinhas. E aí o senhor fala, então tá bom, se é assim, né? Imagina, chegar lá o namorado, a namorada na sua casa, quais são as suas intenções com a minha filha? Assim, são as piores possíveis. E se fosse na vida real, esse cara sairia a pontapé da sua casa, né? No caso, você sairia dessa namorada levando um pontapé, ou o namorado levaria um pontapé do seu pai saindo. E essa charge ilustra a teoria, a política do apaziguamento, que na verdade eram a vistas grossas e não funcionou muito bem. Por quê? O Hitler, quando ele faz isso, ele, depois de ter tomado essa zona de exclusão, ele vai invadir a Áustria. E aí, quando ele invade a Áustria, Inglaterra e França chamam ele para conversar. Falam, Hitler, o que está acontecendo? Pô, você já quebrou o Tratado de Versalhes ali.
Agora você vai invadir a Áustria, você tomou a Áustria, não, relaxa, é coisa de irmão, a gente é tudo do mesmo sangue, fica tranquilo. Fala, beleza, né? Então fica com a Áustria, mas não faz mais nada não, tá? E aí o que que acontece? Ele sai dessa reunião, né? E quando ele sai da reunião, ele ataca o norte da Tchecoslováquia. Aí os caras chamam o Hitler e falam, qual é? Você tá doido, né? Você falou pra gente que não tinha problema nenhum. Fala, calma, tá dominado só. Teve um probleminha, né? Eles queriam causar confusão com a Áustria. A gente só defendeu, é coisa, né, familiar. Não mexe com isso não. Fica tranquilo, dou minha palavra, tá dominado, né? Eu não vou fazer nada. Aí ele sai da reunião e invade o resto da Tchecoslováquia. Aí nesse momento eles ficam doidos. Não, você tá de sacanagem, né? Você vem aqui, fala uma coisa, depois faz outra. Se você tomar mais uma atitude como essa, nós vamos invadir. Olha que essa teoria do espaço vital não era uma exclusividade só do Hitler, né? Itália e Japão também tinham essa questão do expansionismo. A Itália, ela dominou 3 regiões, a Sardenha, a Sicília e a Albânia. Já o Japão, ele começou a atacar ali na Ásia e na Oceania, tomando territórios. Aí você fala assim, então isso é o eixo. Eu falei, não, isso não é o eixo. O eixo como aliança militar só surgiu em 20 de novembro de 1940, quer dizer, um ano depois que a guerra começou. O eixo, existia sim um tratado do eixo, mas era um tratado econômico entre Itália e Alemanha apenas. O Japão não entrou. Por que não entrou? Porque a marinha japonesa naquela época não quis entrar. Porque os japoneses estavam em conflito devido ao seu expansionismo com os Estados Unidos, que tinham alianças com o Japão, né? E aí, com a China. E graças a isso, eles falam, olha, se a gente entrar nesse tratado, vai ficar mais do que claro que a gente tá nem aí para uma solução pacífica aqui na nossa região. E como os americanos odiavam, né, eles já tinham receio do Hitler, eles falaram, não, vamos segurar. Só que em 1940, não tem como segurar, eles assinam esse tratado, né? E aí já estava na guerra, e aí o eixo só se forma, o eixo militar só se forma a partir de 20 de novembro de 1940. Tá, mas e a guerra? Né? Começa quando? Se já está acontecendo isso tudo no mundo, né? O Hitler, como eu já falei, ele desde 1933 ele tinha como obsessão se vingar desses países. E aí, quando a França e a Alemanha dão um ultimato, ele sai rindo de uma orelha a outra. Falei, como assim? Vocês estão me dando o motivo para começar uma guerra, para me vingar de vocês? Ele corre no Stalin e fala, Stalin, vem cá, amigo, vamos bater um papo nós dois somos amigos há muito tempo, né? Amigo nada, não tinha amizade nenhuma com ele. Fala, olha, vai ter guerra. E eu quero ter paz com você, vamos assinar um tratado de não agressão. Que isso era um tratado para inglês ver, não tinha, ia acontecer guerra. Então, para os dois era muito bom esse tratado. Para o Hitler, para a Alemanha, por quê? Porque lembrem-se, né, que a Alemanha se localiza no centro da Europa. E se ele fosse entrar numa guerra com, né, na frente ocidental e oriental, na frente do ocidental com a França e Inglaterra, e na oriental com a Rússia, a Alemanha ficaria disputando a guerra em 2 frontes e teria muita dificuldade de manter isso, né? Esse foi até um dos motivos que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Ela estava completamente dividida nos frontes e o Hitler, sabendo disso, falou, não, né, vamos resolver aqui, eu não te ataco, você não me ataca, é bom para mim, é bom para você. Por que era bom para a Rússia, para a União Soviética, né? Porque os soviéticos eles estavam passando por um processo de reestruturação, a crise tinha afetado muito lá, né? Não tanto quanto nos outros países, mas a crise afetou. Eles tinham já problemas grandes com desigualdade social, o exército russo não era bem armado, equipado, treinado. Então o Stalin falou, não, beleza, vamos fazer assim e a gente fica em paz. Aí o Hitler falou, já que está tudo de acordo, vamos selar o nosso tratado.
Como? Vamos invadir a Polônia. Você fica com metade e eu fico com a outra metade. Tranquilo? Stalin falou, ótimo. Ótimo pela invasão? Não. Ótimo pela parte que ele ia ganhar. Porque pensa bem, se você divide a Polônia em dois, a Polônia era o país que fazia a divisão entre a Alemanha e a União Soviética. Se a Polônia é dividida em dois, vai criar para os russos uma área de exclusão, uma área de domínio, que caso ele venha futuramente disputar uma batalha contra a Alemanha, eles podem disputar na Polônia, não levando a guerra para o seu território, então protegendo o seu território. E no caso da Alemanha, era muito bom porque diminuía a distância entre a Alemanha e a União Soviética. Então, para os dois foi muito bom. E em 1939, como vocês sabem, a guerra começa quando o Hitler ele invade a Polônia e os aliados não têm uma outra saída a não ser declarar guerra à Alemanha. Então vocês estão vendo como os eventos vão se somando e eles ajudam a estourar, a levar a Segunda Guerra Mundial. Por isso que nós afirmamos que a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira. Vamos recapitular as coisas importantes que vocês não podem esquecer. Vamos lá? Final da Primeira Guerra, nós temos dois eventos. O Tratado de Versalhes, que causa o revanchismo alemão, e a Revolução Russa, que implanta o comunismo, que gera o medo do comunismo nos outros países e transforma a Rússia em União Soviética. Em 1929, a crise é agravada, a história crise de 29, então a situação econômica do mundo, principalmente da Europa, é agravada e as elites que já tinham medo do comunismo ficam apavorados, vão investir pesados em pessoas que pudessem combater isso. Essas pessoas vão assumir o poder de maneira totalitária, instaurando na Europa os regimes totalitários. E no caso da Alemanha, o Hitler assume o poder, ele leva a Alemanha, pegando o ódio que foi criado pelo Tratado de Versalhes, e o medo do comunismo, ele consegue o apoio popular, ele sobe e leva a Alemanha para a Segunda Guerra. Vocês não podem esquecer também da política do apaziguamento, que era a política feita pelos países ganhadores para evitar um conflito com a Alemanha através de vistas grossas e tentativas diplomáticas, e a teoria do espaço vital, que era a necessidade, segundo Hitler, que os alemães teriam de invadir territórios para recuperar a sua economia. E o Tratado de Não Agressão, que foi assinado entre União Soviética e Alemanha, que eles não se atacariam durante 5 anos, e para sacramentar eles invadiriam a Polônia. E quando isso tudo se somou, estoura a Segunda Guerra Mundial. Lembrando também que a causa da Segunda Guerra Mundial, a principal causa é o imperialismo. O estopim da guerra, o evento que leva ao início da Segunda Guerra, foi a invasão da Polônia. Ok? Moçada, prestem muita atenção. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua. Beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.